Está no ar mais um episódio do nosso podcast Menos Pausa. Hoje nosso tema será Menopausa sem medo e a experiência real de uma aluna do Método Live. Primeiramente, eu queria explicar para vocês o que é o Método Live. Então, o Método Live é um método que eu aplico no consultório, que ele consiste nas iniciais L de longevidade, que é o que a gente busca para a mulher hoje, integridade médica, sempre trabalhando com os melhores artigos, sempre trazendo o que tem mais seguro e o que tem mais atual na reposição hormonal e no cuidado em geral dessa mulher 40 mais. E vitalidade. Então, eu busco resgatar isso, qualidade de vida e trazer de volta essa mulher para a vida, que muitas acham que depois dos 40 é só ladeira abaixo, né? Então, isso é o que eu aplico no consultório. E vendo que eu tinha uma limitação de agendamentos por dia, eu resolvi expandir isso. Então, o que foi lançado esse ano? Foi lançado um mini curso online com aulas, com temas com dores maiores dessa mulher 40 mais, onde pega mais, né? Então, nós colocamos aulas falando sobre o sono, sobre a qualidade ruim desse sono, na verdade, relacionado ao ganho de peso, à mudança corporal, à mudança da composição corporal. Falei também nesse curso sobre a libido, as mudanças no corpo da mulher, o que impacta no relacionamento. E isso tudo a gente conseguiu passar por mais pacientes, mais mulheres do que aquela que eu atendo uma por vez no consultório. E essa experiência foi tão grandiosa, foi tão valorosa, assim, eu pude ter um contato mais de perto com outras mulheres. Durante as aulas, eu respondia todas as perguntas que elas faziam para mim. E fora da aula, a gente também teve muita troca, tanto de dúvidas e experiências de quem estava participando das aulas, como também conteúdos extras. Elas receberam e-books com conteúdos extras pós-aula. Então, isso foi muito rico. E a gente teve uma experiência tão gostosa que eu resolvi trazer aqui para o podcast uma das alunas que também acabou sendo minha paciente do consultório. A Nailane é muito especial porque ela é uma mulher empreendedora. Então, ela é uma cabeleireira, empresária, ela está muito presente nas redes sociais e ela é uma mulher que percebeu que o corpo dela estava mudando e foi em busca de conhecimento e de se conhecer. E ela esteve comigo nessa primeira turma do Método Live e eu trouxe ela para falar um pouquinho como foi essa experiência dela, o que fez ela chegar até mim, até o meu curso e como que ela se sente hoje, como a gente vem cuidando dela, porque isso é gradual, né? A gente não consegue virar uma chave da noite para o dia, isso é uma construção. Anaíra, seja bem-vinda ao podcast. Eu que agradeço, obrigada por estar aqui. Estou ansiosa para o nosso bate-papo. Ah, que bom. Então, assim, primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente é quando você se inscreveu nas aulas, no nosso curso online, o que você estava vivendo? O que você falou assim, eu acho que isso vai me ajudar para melhorar isso? Quando eu me inscrevi no seu curso, eu vi uma oportunidade única de aprender e rever e poder fazer perguntas que às vezes não deu tempo na consulta, que naquela semana mudou e eu precisava muito saber daquilo, uma coisa mais íntima, me senti acolhida, me senti bem cuidada e o melhor, a dúvida minha e da outra, uma supria, às vezes uma colega perguntava alguma coisa e falava, gente, era exatamente isso que eu tô passando, eu não acredito. Então você se sente acolhida. E tem tanta pergunta, né? Que eu acho que numa consulta também não dá conta, né, doutora? É muita coisa. Exatamente. E é isso mesmo, porque às vezes naquele dia da consulta você estava com uma queixa específica, isso, né? Exatamente. E aí a gente tenta abordar mais aquilo que você estava sentindo e na verdade na hora que você cai em si, você fala, nossa, mas isso aqui também podia melhorar, isso também podia melhorar, isso. E nem tudo a gente resolve com remédio. Nem tudo a gente resolve com suplementos, muitas coisas são comportamentais. E é isso que a gente fala em algumas aulas do curso, né? Você consegue lembrar, assim, o que mais estava te incomodando dos temas que a gente selecionou, assim, que você fala assim, nossa, esse tema era um que melhorou muito a minha queixa? Bom, quando eu te conheci, já era o mesmo tópico, né? Que era a questão da insônia. Mas eu acho muito legal resgatar o porquê que eu cheguei até você, né? Porque eu acho que isso também, acho que quando a gente fala sobre nossa vulnerabilidade, o que a gente está sentindo, a gente se identifica, a gente entende que é um todo, que uma precisa acolher a outra,
que eu acho isso novo também. As mulheres não tinham essa rede de apoio. E você vem inovando isso, né, doutora? Você está arrasando. Então, assim, não pode perder essa oportunidade. Quem não consegue ir no consultório tem a oportunidade do curso. E assim, beleza. Aí, falei, uma amiga minha, lá no salão, falou assim, vai na doutora Lívia. Falei, vou na doutora Lívia. E aí você tirou com a mão. Começamos o atendimento, você entrou com a progesterona. Mas aí, depois disso, você entrou com as aulas. Falei, gente, eu preciso conhecer mais ela. Essa aula vai ser a minha oportunidade. E as aulas achei fantástico, achei que você teve uma ideia incrível, porque ela pontua vários tópicos. Eu falei, então agora é um processo. Eu preciso passar por esse processo, eu preciso aprender. Eu preciso me conhecer, o seu corpo, entender tudo né? que está acontecendo. Então, o fato de acordar 3, 4 horas da manhã e não dormir mais, vi que isso era rotineiro. E aí a aula eu achei legal que você ensina essa higiene do sono, né? Ai, doutora, não é fácil. Não é fácil, Não é ainda mais fácil. nos dias de hoje, né? Então, não é fácil. muitas coisas a gente consegue aplicar, outras a gente entende a importância e vai mudando aos pouquinhos, né? Sim. Porque você já vinha com uma qualidade de vida boa, só que Exato. você é uma pessoa muito dinâmica. Muito. Você trabalha muito. Então, acaba que o cérebro tem um pouquinho de dificuldade de desligar, né? Não desliga. Exatamente. Né? Ó o nível. E a aí- pilhagem. E aí, o que acontece? Junta com a oscilação hormonal, com os receptores todos desconectados, e a gente vai fazendo, como diz o outro, o buraco vai ficando cada vez mais Sim. profundo, né? E a ideia de vocês se conhecerem é justamente isso. Não é que a gente vai medicar quem está assistindo às aulas, mas a gente vai... Eu falo que informação cura, né? Porque Total. uma coisa, eu já tive várias pacientes, esses dias eu tive uma paciente que foi muito legal no consultório, que ela chegou para mim, e aí eu fui falando, porque hoje nós temos mais de 100 sinais e sintomas listados em estudos científicos relacionados com o climatério, Sim. 40 a 65 anos, né? E aí eu fui falando para ela, olha, disso tudo que você me falou, além disso, pode estar acontecendo isso. E aí eu fui falando e ela foi rindo e foi ficando feliz. Eu falei, nossa, que estranho, porque geralmente quando eu vou falando isso, as pacientes vão ficando tristes, né? E ela, Lívia, é tão bom eu saber que isso faz parte da minha fisiologia, do meu corpo, Olha. da minha fase, porque a ideia que eu tinha é que eu estava ficando enlouquecida. Exato. A ideia que eu tinha é que eu estava saindo de mim e que eu não teria volta. E que isso era uma coisa que mudou lá dentro do meu cérebro e que eu estava realmente dali para internação psiquiátrica. E saber que isso faz parte dessas mudanças hormonais e que a gente consegue equilibrar isso, tá me deixando tão feliz, eu tô tão leve, eu tô tão tranquila. E foi a primeira vez que eu vi uma paciente ficar feliz sabendo que ela estava enfrentando tudo aquilo. Porque e você é não isso. saber com o que você está lidando é muito aflitivo. Né? Você Exatamente. sabe que está acontecendo muita coisa no seu corpo, mas você não está entendendo. Então, você não sabe com o que você está lidando. E aí alguém chega e fala, não, é só sobre isso. Existe, ó, isso acontece na sua idade. Oi? Como que é? Exatamente. E a gente não foi criado para entender isso. Até porque, Ana, ele não tinha muita informação sobre isso, né? O que a gente tem de conhecimento dessa fase de climatério é, na medicina, relativamente novo. Porque a medicina coisa, tem né? mais de 2000 anos, né? Antes de Cristo já existia a medicina. Então, a gente tem que pensar que é conhecimento novo, tão novo, que tem muitos médicos que não sabem. Sim, percebi isso. Tem muitos médicos que não sabem. Então, assim, a psiquiatra em si, ela é uma profissional que tem que estar muito antenada. Porque mulher com mais de 40 anos começou a oscilar o humor, começou a ter dificuldade de sono. Gente, a primeira coisa que tem que pensar é, será que não está oscilando esses hormônios? Exatamente. Então, na verdade, nem o médico sabe disso. E, na verdade, quando eu fiz a minha especialização de ginecologia, que nem faz tanto tempo assim, foi há 15 anos atrás, a gente não aprendia sobre isso. O que a gente aprendeu? A mulher entrou na menopausa, parou de menstruar, espera 1 ano, aí você começa a tratar alguma deficiência hormonal. E se ela tiver com muito sintoma? Que solidão. Pasmem. Então, assim, se eu tivesse parada lá, naquilo que eu aprendi há 15 anos atrás, na residência, na especialização, a gente não saberia o que a gente sabe hoje. Sim. E isso são estudos que saem, pelo menos 1 por semana a gente está tendo, estudando sobre cérebro da mulher na menopausa. A gente não tinha estudos. Os estudos sobre o cérebro da mulher, você está com o livro da Lisa Mosconi, que é uma neurocientista que resolveu estudar isso, e ela fala logo no início do livro, a gente não tinha estudo. Ai, como que é o cérebro da mulher na menopausa? Sei lá. Por quê? Porque a gente não tinha estudo que avaliava um grupo, o outro grupo, mulheres com antes da menopausa, mulheres depois da menopausa, como era esse cérebro, como ficou esse cérebro. Não tinha.
Então é uma coisa muito nova. E de pensar assim, né? É solitário, porque se é nova para o médico, você imagina para o paciente. Muito. Né? E até você vir conversar com membros da sua família e falar, ai, não sei, eu não sei o que acontece, que a mãe, a avó, para elas nunca passaram por isso. Mas, Anaíli, elas não tinham essa oportunidade. Então, para elas, o que era passado assim? Isso é da idade. Isso é da idade, Sim. normal da idade. Do mesmo jeito, quando a gente começa a menstruar, e aí a mãe fala assim, a avó, né, sempre falava assim, ai, tô com cólica, cólica é normal. Depois você casar, a Sara. Vai passar. E, na verdade, depois que engravidava, melhorava um pouquinho. E, na verdade, por que depois que... Na verdade, hoje a gente já sabe que aquela cólica daquela menina que rolava no chão não é normal, é uma endometriose. É uma doença. É. Então, assim, muitas mulheres, vós nossas, até em alguns, se for uma cidade muito pequenininha, talvez até nossas mães, viveram com as alterações do climatério como algo normal para a idade delas. Sim. E assim, era até normal, porque o que a gente tem que pensar? Vamos pensar há 20 anos atrás. O estilo de vida delas também era diferente. Exato. Né? E outra delas não tinha muita opção. É. Adiantava eu falar que eu estava mal? Imagina. Não, por quê? Porque eu não tinha hormônio. O que foi usado há 20 anos atrás, quando foi feito o primeiro estudo grande, o WHI, era o hormônio de égua. Já pensou? Então, assim, era assim, o que o médico aprendia? Se a mulher tiver muito mal, você dá um pouquinho, mas não passa de 5 anos. Sim. Porque não tinha segurança e realmente a gente não tinha muita tranquilidade em passar essas medicações. Então, adiantava ela falar? Não, porque o próprio médico ia falar assim, você quer usar? Mas você pode morrer, hein? Você quer usar? Ah, não, o que eu tô sentindo é menos que morrer, então eu vou ficar com o que eu tô sentindo. E aquilo ela acostumou com aquela dor, ela vivenciava aquilo sozinha. Exatamente. E aí, lendo o livro, a gente vê que tem muitos sintomas, né? É. Eu, no caso, a insônia, pra mim, pegou. Mas conforme eu fui lendo, eu vi que existem muitos outros sintomas. E aí eu fui pontuando, até fui escrevendo, né? A insônia, a queda de cabelo, no caso, riso no choro, a sensibilidade ao som e à luz. Eu não imaginava que isso era uma... Cheiro também. Gente, então eu falei, até você entender que tudo isso é uma questão Você hormonal. nunca ouviu assim, você tá fazendo muito barulho, nossa, você tá velha, não pode aumentar o volume que você se Exato. incomoda. Mas por Incomoda. que você se incomoda? É porque você tá velha? Não, é porque seus receptores mudaram por conta dos entendi. hormônios. Então, E aí assim, fica aquela briga, né? Eu abaixo essa televisão. Nossa, mas já, meu Deus. Então, assim, mudei. exato. Então, tenham paciência comigo. Então tudo tem uma explicação. Sim. Então, assim, muita coisa que fala assim, é da idade, é coisa de velho. Não, isso é hormonal. Sim. E hoje a gente tem uma possibilidade muito grande, né, de equilibrar isso. A gente tem mais tranquilidade de equilibrar esses hormônios, de melhorar esses sintomas, né? E isso eu achei interessante, de ver que são coisas que você nunca vai relacionar que é hormônio. Por isso que eu achei assim, tem muita mulher que não sabe, por isso que eu achei muito importante você passar esse livro de tarefa, amei, que podem ser sintomas dessa mulher 40 mais. Então, ela nunca vai imaginar que questão da luz, sensibilidade, do meio do dia, às vezes você tá triste. Por que eu tô triste? Exato, isso acaba impactando o seu trabalho, você não Exatamente. sentia isso, porque você lida com pessoas, né? Não, e eu sentia super por quê? Porque esse meu jeito de ser super autêntica, aí não dorme bem à noite. Aí no outro dia, não tô sendo eu de verdade, né? Eu falo, gente, o que tá tá dando uma acontecendo? Uma forçada. canseira. E aí até todo mundo entender que, não, não, gente, hoje deu. Pelo amor de Deus, tô numa canseira, não tô... E aí? E até as pessoas em volta falam, maridão, tô cansada, mas você sempre foi 220. O que aconteceu? Né? Então, assim, eu amei. Acho que todos deveriam fazer sua aula. Faz muita diferença. Até porque esse meu ponto foi a insônia. Mas existem vários tópicos que você coloca na aula que eu amei, que eu quero me preparar para essa transição. Porque o que eu tô entendendo, doutora? Vê se tá certo. Estou no começo de algo grande que está mudando dentro do meu corpo, tá correto? Exato. Comecei a entender que é insônia, consegui ajuda, que não é com todo mundo, que a doutora está me ajudando, a percorrer um caminho para ter o quê? Qualidade de vida. Eu amo a vida, quero viver bem e quero estar plena. E por muito tempo plena. Não quero nada medíocre, certo? E aí você coloca lá nas aulas a questão do peso, da insônia, da libido. Então vai pontuando e a gente, conforme vai tendo a dúvida, se sente na liberdade de perguntar. Exatamente. E aí fica aqueles e-books, né? Exato. O e-book para mim fez muita diferença, porque eu não sei se todas as mulheres são assim. Eu esqueço, tá?
eu esqueço. Outro sintoma, que deve estar dando uma pioradinha Super, agora. então, você já pode ver o que vai fazer, porque eu tô super esquecida. Então, tudo é anotado. Então, eu falo, então deixa eu entender. Tal hora eu tenho que ir pro meu quarto, eu tenho que trazer esse chazinho, eu tenho que diminuir a tela. É uma transformação. Porque Exato. você tá respondendo a mensagem antes de dormir. Você tá pilhada, você quer Sim. resolver tudo antes de dormir, você não vai resolver. Então, é uma mudança, né? Amei a questão dos exercícios. Você pontuar tanto, né? Que tem que fazer exercício. Eu sempre fiz exercício. Sempre gostei de fazer vôlei, essas coisas. Mas entender que a musculação é muito importante. Fez muita diferença. Tô fixa na academia, obrigada. É aquele negócio, né? É um hábito necessário, Sim. não é por prazer. Então, assim, se Sim. você gosta da natação, se a outra gosta da corrida, se a outra Sim. gosta da dança, deve fazer. Sim. Para questão psicológica, mente, espírito, né? E poder Mas é dormir importante. bem e conseguir as outras coisas, porque não dá. O corpo precisa, tem uma necessidade, né? Isso. E aí eu não esqueço o dia que eu fui lá na consulta, que você explicou até a questão de quando faz a reposição hormonal, que precisa do exercício, que é o tijolinho, como que é? Exatamente. Achei uma graça. Eu falei, gente, assim, até pra gente tentar entender, ela faz até ilustração. Porque assim, o que acontece? O músculo, ele vai se perdendo. Na verdade, a nossa fisiologia, você tem uma perda de 3 a 8% por década depois dos 30 anos. Então, assim, se a gente ficar parada, sem fazer nada, vai despencando, literalmente. E, na verdade, o músculo, ele não é só uma coisa estética. Então, a gente tem que entender o músculo como uma glândula endócrina. Ele produz hormônios. Então, no nosso músculo é produzido testosterona. No nosso músculo, a gente consegue fazer a metabolização de nutrientes, a gente acaba diminuindo a insulina, a gente melhora porque a gente libera e produz o colesterol bom. Então, a gente diminui triglicérides. Então, na verdade, ele é um medicamento, sem custo nenhum. Então, é isso que eu fico indignada. Às vezes, a mulher ser tão resistente e falar, mas eu não gosto. Eu falei, mas você precisa, santa. Porque o seu metabolismo agora, ele vai tender a estocar. Sim. Estocar gordura, e aonde a gente estoca a gordura, a gente aumenta a insulina, aumentando a insulina a gente leva um diabetes, aumentando o colesterol a gente faz placas de ateroma que vira um infarto, um AVC e morreu e acabou. Então assim, gente, a questão do músculo é uma questão de saúde. Sim. É claro que assim, a gente pensa muito em estética porque a flacidez incomoda, né? Sim. Aquela gordurinha abdominal que não tinha, incomoda, mas a gente tem que pensar nessa questão de hipertrofiar o músculo, de valorizar o exercício de força pela saúde. Sim. A gente tem trabalhos que mostram que o aumento da massa muscular diminui o risco de demência. Então, assim, gente, não dá mais pra correr, não dá. A gente tem muitos casos, e hoje está cada vez mais precoce, né? Então, antes a gente via Parkinson, Alzheimer, em idosos muito avançados. Hoje a gente vê em pessoas de 50 anos. Então, 50, 55, tá ficando cada vez mais precoce. Por quê? Por conta do sedentarismo. Graças a Deus, a gente está numa era que o tabagismo já diminuiu muito, né? Sim. Mas a gente ainda tem muito sedentarismo, né? Que são fatores de risco para demência, para doenças cardiovasculares. E uma coisa muito importante que eu fico no pé de vocês mesmo é pela questão óssea. Então, hoje, a osteoporose, ela é uma doença silenciosíssima. A gente não vai saber que tem osteoporose se não fizer uma densitometria óssea e até ter a primeira fratura. E uma fratura de fêmur, uma paciente com osteoporose, ela tem 30% de óbito. Se você for ver quanto que um câncer de mama diagnosticado precocemente tem de chance de morrer, de óbito, 5%. Uma fratura por osteoporose, você tem um risco de 30% de óbito. Você acha que depois que estudar tudo isso, você acha que ela não vai amanhã fazer uma matrícula na academia? Mas deveria, né? Não. Porque que assim, medo, exato. E o único exercício hoje que a gente sabe que impacta na densidade óssea, que melhora esse osso, é o impacto, é a força. É a força. Mas eu faço caminhada. A caminhada vai ser bom para o seu coração, para a sua vascularização. Ponto. Ela não vai prevenir demência, ela não vai prevenir osteoporose, não vai. E de quebra ainda fica bonita e durinha, né? Então, assim, gente, eu não consigo ver. Lívia, porque você gosta. Não, eu detesto, gente. Eu chego na academia de cara fechada e saio sorrindo porque eu liberei dopamina. Mas eu não vou porque eu gosto. Diferente, de volta totalmente diferente. É porque é necessário. Então, assim, tem que criar um plano de ação. Tem né? que criar, tem que criar um plano e não de tem ação. jeito. E aí eu falo assim, que Deus também, né, ele foi bom também. Vamos lá. Porque com 40 anos, na teoria, a gente já conquistou
muita coisa. Então, tá na hora de dar uma freadinha, falar, deixa eu cuidar de mim, né? Exatamente. Eu acho que também a gente tem hora para tudo, né? Tem momentos da vida. Eu falo, acho que 40 anos, acho que agora eu posso me permitir. Quero ter o meu personal, ir atrás de uma boa nutricionista. Então, nesse momento, quando a gente começou a conversar, eu falei, bom, então tá, deixa eu entender. É um momento de eu olhar para mim, é um autocuidado, e não falar assim, não, isso vai passar. E daqui a pouco, não passa, se o negócio vai ficar grande, eu não tô afim de deixar isso grande. E quero cada vez mais aprender. Achei muito legal a questão da nutrição, né? Quando você falou para mim, fui atrás da Simone, amei. Então, a gente está trabalhando em conjunto. A questão da academia, a reposição hormonal. Achei, assim, progesterona, não fico sem nunca mais. Quero nem saber. Dorme. Sinto o cérebro mais calmo. Sim. Então, é uma outra noite de sono. Então, assim, conhecimento é vida. Anália, você trabalha com um salão de beleza, Sim. então você está vivendo com mulheres o tempo todo. E quando a gente fez o curso, na mesma sala, né, de WhatsApp, que a gente fazia os nossos bate-papos, tinham várias mulheres que elas estavam falando ali abertamente sobre sim. todos os problemas, então vocês acabavam se sentindo bem acolhidas, né? Mas não é muito isso que a gente vê no dia a dia. Você consegue perceber essa dificuldade da mulher com mais de 40 anos entrar nesse tema? Você acha que isso ainda é um tabu? É um tabu. É um tabu e eu fico até triste, porque assim, as mulheres elas têm que ter uma rede de apoio, elas têm que se apoiar, porque todas vão passar pelo mesmo problema. Então a gente precisa se unir. E lá no grupo eu senti isso e me senti super bem, porque às vezes tinha pergunta que eu queria fazer e às vezes a gente fica inibida e a outra fez. Aí ela fez, eu falei, então também vou fazer. Então é uma comunidade, uma apoia a outra, fica ali, né? Está entre nós, mulheres vivenciando as mesmas sensações, buscando ajuda e com orientação médica. Então fez toda a diferença, porque no dia a dia todo mundo quer parecer que tá bem. Né? A gente precisa buscar isso. E entender esse dia a dia que, pô, meu metabolismo mudou. Ó céus, ó terra. Vai adiantar o quê você ficar se lamuriando, se lamentando? Mudou, tá? E daqui pra frente ele vai mudar cada vez mais. Como eu consigo parar, bloquear essa perda de massa muscular? Sim. Fazendo músculo. Sim. Como eu consigo fazer com que eu não acumule essa gordura abdominal? O que eu preciso fazer? Reduz açúcar, reduz farinha branca, reduz industrializado, diminui o álcool. O álcool não é metabolizado da mesma forma mais. Sim. Então, não cai como uma luva, uma garrafa de vinho. Não, ela vai cair destruindo. Então, assim, é uma tacinha de vinho, sim, e conversando, tomando muita água. Então, as coisas precisam mudar. Mas é por isso que a mulherada sente uma rasteira. Uma rasteira. Nossa, tomou uma rasteira. Porque do nada a tua pele tá seca, você não dorme bem, a sua libido cai, aumenta seu peso. Dá pra dar uma surtada, doutora? Exatamente. Dá pra dar uma surtada. Então, assim... E é assim, essa questão das aulas é legal pra você... às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho nenhum problema com a alimentação, eu como tudo direitinho. Aí você começa a ver a aula... Puxa, será que eu tô com essa proporção adequada de proteínas? Lembra que a proteína é o tijolinho que faz a parede muscular, que se eu não tiver o tijolo, a parede não vai se erguer sozinha, não existe como isso acontecer. E nós, mulheres, temos uma tendência a comer menos proteína mesmo, e encher a pança de carboidrato. Para onde vai esse macarrão? Ela vai para as gordurinhas abdominais, não tem jeito. Então, cada aula, não, mas nossa, não, nunca foi boa a minha relação sexual com meu marido. Agora vai continuar assim. Mas será que eu não posso mudar a minha chavinha? Será que eu não posso pensar diferente sobre esse assunto? Sim. Será que eu não posso conversar diferente com o meu parceiro? Então, muitas coisas, e todo mundo acha que, para eu melhorar isso, eu uso tal hormônio, para melhorar aquilo, eu uso tal suplemento, e isso aqui vai... E, na verdade, não é. Muitas coisas que eu quis mostrar na aula, que eu falo com vocês, até nas consultas também, em relação a essa mudança do olhar, né? Essa mudança de comportamento perante aquela dificuldade, né? Se você cai e quebra o joelho, o que você vai fazer? Você vai lá, vai no ortopedista, você vai fazer... Aí você vai procurar o fisioterapeuta, vai fazer... Então, você vai em busca de solução. Sim. E é o que a gente precisa fazer agora. E é legal que hoje a gente está tendo não são todos, infelizmente, mas a gente está tendo mais mulheres falando sobre isso, né? E na mídia tá tão gostoso. Agora a gente vê várias atrizes que chegaram nesse climatério. E você vê, né? Até mesmo atrizes que têm conhecimento, que têm uma facilidade de muita gente à disposição. Todas falando isso. Eu fiquei anos sem saber o que estava acontecendo. Sim. Eu fiquei anos sofrendo com insônia. Eu vejo o relato delas, eu falo, gente, mas como? A pessoa mora em São Paulo, a pessoa mora no Rio de Janeiro, em capital.
hospitais, ela não tá no interior do Brasil, que não chega tanta coisa assim. E ela tá na mídia o tempo todo. Como que ela ficou 5, 10 anos sofrendo com o negócio? Mas é onde a gente Eu se fico apoia. indignada, A gente vê assim, né? então tá tudo, né? Então, E aí, é isso que me fez até fazer esse curso lá. Eu falei, gente, a gente precisa pegar essas pacientes, essas mulheres lá nos 40, não vamos deixar elas chegarem nos 50 Não, morrendo. não, a gente Ai, quer faz dar 10 anos que eu tô morrendo. Jesus amado, não vamos deixar isso acontecer. Não. Vamos pegar cada vez mais precoce essa mulher, essa menina, e vamos me mostrando. Porque assim, gente, hoje a gente tem expectativa de vida 80, 90 anos. Então, desculpa, pra mim, 40 anos é uma menina ainda. A gente tem muita Mas você coisa sabe pra que é viver. isso que eu acho forte. Eu me considero uma menina e eu A acho que sua as minhas mente tá pacientes são plena, assim. achando que você tá com 20 anos e fala, oi, não tá Exato. acompanhando? Como assim? Então o corpo que se vire pra dar conta do recado também, exatamente. porque a gente tem muito chão pela frente. Nossa, E é engraçado porque eu lembro vagamente, assim, da minha mãe entrando nessa fase, ela descompensou total, assim, coitada. E aí eu falava assim, nossa, mas assim, tipo, já tá ficando velha mesmo. E hoje eu vejo minhas filhas, assim, tipo, elas, nossa, mamãe corre, mamãe faz não sei o quê, nananana. Sim. Elas não me veem do jeito que eu via a minha mãe com essa idade. Exatamente, exatamente. Né? Olha Então que isso é interessante, muito legal. E é. isso, a tendência é isso ser cada vez mais É postergado. verdade. Só que infelizmente o nosso ovário ele tem um tempo, né? Oh, meu Ele só Deus. produz hormônio por 33 a 40 anos. Então, da hora que você menstruou a primeira vez, 33 a 40 anos depois, ele vai parar de produzir os Sim. hormônios. Sim. E a gente precisa entender que isso é uma coisa fisiológica e também não querer lutar contra isso, porque a nossa pele vai ficar mais flácida, Sim. o nosso cabelo vai mudar, a gente vai ter uma mente diferente, mas a gente não pode deixar isso afetar de um jeito que a gente entrega os pontos. E sim que a gente busque pegar o nosso melhor daquele momento. Essa é a ideia, e acho um né? poder, você entender com que você está lutando, pegar isso, você vai se sentir mais forte. É uma mulher que você não trocaria para aquela mulher do passado. Imagina. Nunca. É uma força, assim, é totalmente diferente. E eu tô gostando de ver essa rede de apoio. São as novas 40, né? As Na nova verdade, não é. as 40 são as 20, de jeito Não, nenhum. Tô muito não, melhor não. aos 40 do que eu era aos 20. Você não se sente assim? Nossa, doutora, pelo amor de Deus. Então, E a gente agora? tá muito melhor agora do que a gente estava aos 20 anos. Sim. Tem mais conhecimento, tem a maturidade. E hoje, buscar esse conhecimento faz com que você tenha ferramentas para lidar com tudo isso que está Sim. acontecendo, né? Uma coisa que eu ri muito quando eu li o livro, que eu falei, gente, olha, eu acho que também é muito importante conversar tudo com o seu parceiro, né? Saber o que você tá Sim. vivendo, acho que é muito importante. E a porque aula muda eu acho tudo. legal ele assistir, viu? Eu não Legal. sei se o seu marido assistiu com você as aulas. Não. Mas Não, porque eu trouxe pra mim, era aquele meu momento. fui pro mas meu é muito quarto, mas legal. Então, quem legal. fizer os próximos cursos, é muito legal que o marido assista. É verdade. Gente, eu falo isso por experiência própria. Eu fiz as aulas e o meu marido, ele cuida do consultório, da parte fora, né, do consultório, e ele ajudou a organizar esse curso online e ele estava em todas as aulas gravadas. E é muito bonitinho quando a gente está num jantar ou alguma coisa assim, Ele e alguma participa, amiga fala de alguma coisa, e aí ele vira e fala assim, mas isso aí é dos 40 mais, isso aí, se você Agora consegue... é. E assim, e até ele consegue entender as minhas oscilações de 40 anos, entendeu? Sim. Que não é todo dia que a gente quer ter relação, que não é todo Sim. dia que você vai acordar com um sorriso, É. e que tudo bem se você não quiser conversar, ou tudo bem se você der uma patada, respira fundo, sai de perto, que você sabe que daqui a pouquinho ela vai estar rindo, e tudo bem. E é legal, então assim... Ele ter assistido todas as aulas foi muito legal. Então, eu falo para vocês que, assim, até como experiência mesmo, é legal botar os parceiros, né? A esposa ou o esposo que estão junto com vocês, para assistir as aulas e para entender aquela dinâmica do que está acontecendo. Eu peço, às vezes, até quando eu vejo que é um casal que a mulher fala, mas doutora, ele não entende. Ele quer que eu esteja sempre presente. Aí eu falo, olha, na próxima consulta, você só vem se ele estiver junto. Porque aí a gente... precisa trazer ele para essa realidade. Não que assim, a mulher pode fazer o que quer e dane-se o marido. A gente tem que dividir, tem que respeitar, tem que ceder. Isso faz parte de um relacionamento, obviamente. Mas eu até fiz um post semana passada, um vídeo que nós gravamos sobre isso. O que acontece com o casamento dessa mulher? Então, colocar o seu marido... Antes de eu gravar as aulas e meu marido assistir as aulas, eu fazia muito assim... Eu gravava alguma coisa, ou eu via alguma coisa interessante, eu jogava um aviãozinho pro Instagram dele, que era para ele ler aquilo também, sabe? Certo, uhum. E aí, era legal porque ele ia se inteirando, porque o homem de 40 anos não muda nada na vida dele, querida. Não.
E aí, Ele está na hora que eu comecei pleno. lendo tudo, aí eu comecei a ficar nervosa. Falei, deixa eu entender. Ele está Com pleno. você não vai acontecer nada? Ele, você tá de brincadeira comigo. Falei, não tô achando isso legal. Ele falou, não que eu te deseje que você não esteja bem. Só queria minha Mas tadinha. sou eu? Não. Então, isso. E conforme eu li, aí tem uma parte que eu ri aqui, que as mulheres antigamente até eram taxadas de loucas. Exato. Eram internadas. Exatamente. E eu falando, olha isso, tô passando por isso, você nada. Olha. Ele falou, certamente você seria internada. Por ai, que raiva. Falei, o quê? Ele falou, não, porque você ia falar pra todo mundo. Tá acontecendo com você isso? Você tá sentindo isso? Eu falei, eu ia. Porque eu acho que tem que buscar ajuda. Acho que isso é importante ponderar, porque a gente se identifica com a dor do outro. A gente sabe o que o outro tá sentindo. E quando a gente vê relatos de mulheres famosas que tá falando... E essa coisa... Viu? Você viu a fulana? Até ela! Ai, gente, ó, eu não sei se isso é bonito de falar, mas que a gente faz isso. Até a fulana tá Menina. sentindo isso. Não, Fernanda Lima falando que não tinha mais vontade de transar com o Rodrigo Não, Hilbert. isso Aquilo viralizou, né? foi ó, né? Você fala, gente, se nem ela, então quem que sou eu, né? Com aquilo que eu tenho em casa, né, não? Mas você viu que bonitinho também que ela continua falando, que eu achei muito interessante, que ela mostra a vida real. Exato. Ele tá trabalhando, ela tá isso, aquilo, que eles combinam. Então tá, amor, vamos combinar hoje? Aí até elas brincam, mas horário marcado? Falou, uai, vamos tentar, vamos namorar assim, porque a vida também é corrida. O hormônio cai. E aí você não vai ter vontade de ter relação. Aí, então eu acho que a Fernanda, ela pontuou vários detalhes de vida real de todos os casais. Eu gostei disso. E o que a gente fala muito na aula de libido também é exatamente isso. Que, na verdade, a resposta sexual da mulher, ela vai sofrendo uma mudança no decorrer do tempo de relacionamento. E o homem, ele não tem essa mudança. Então, é mais um motivo do casal falar sobre sexo. Conversar sobre isso. Porque, assim, não é, ele não me entende, ele sempre quer. Mas ele sabe como funciona o seu corpo feminino. Que você vai ter épocas, enquanto menstrua, né, gente? Falando nessa parte. Que você vai ter épocas que você vai estar menstruada e vai começar a ter vontade, e depois quando você vai chegando próximo da próxima menstruação, você não vai tendo mais vontade, e tudo bem, você não precisa ceder, porque o seu corpo não quer, só que ele precisa entender, e também tem que dar uma forcinha pro período que você tá hormonalmente mais disposta, né? Tem que dar uma forcinha. Tem que dar uma forcinha também, né? Então, assim, às vezes a gente tem que esforçar um pouquinho, mas o homem, ele precisa entender, e eu vejo casais, assim, no consultório, de 20 anos de relacionamento e que nunca sentaram para conversar sobre sexo. Só se fala de sexo e só vê na hora que vai ali dormir, tá bom, e tira a roupa e vida que segue. Aí não dá, entendeu? Então, tem muitas mulheres que começa a pensar nessa questão agora na menopausa, quando eu puxo e falo assim, como que tá a tua vida sexual? Doutora, nunca foi boa. Não, então peraí, vamos conversar sobre isso. Como assim nunca foi boa? Você vê o poder na comunicação. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que quase nunca pergunta, ninguém vai perguntar. Sim. Porque não sabe nem o que faz com a resposta. Eu já vi colegas meus ginecologistas. Sim, eu já tive muitos colegas ginecologistas que falaram assim, você pergunta sobre a vida sexual da paciente? Não, por quê? Porque se ela falar que não tá bom, vou fazer o quê com ela? Exatamente. E foi um dos motivos para eu ter feito a pós de sexualidade na USP. Entendi. Porque na residência mesmo, na especialização de ginecologia, a gente não aborda esse assunto. A gente não aprende. Então, assim, tem desejo sexual hipoativo, entra com testosterona. Calma, olha só, nos grandes estudos brasileiros de sexualidade, que inclusive foi feito pela Carmita Ábido, minha chefe de pós-graduação lá da USP, é a 7ª causa. Então, assim, baixa de desejo sexual da mulher, hormônio é a 7ª causa. Então, antes disso, a gente tem estresse, antes disso, a gente tem mau estímulo, antes disso, a gente tem a autoestima da mulher, que ela tá se sentindo péssima, como ela vai se sentir sensual, o relacionamento tá péssimo. Então, assim, o cara quer ter uma relação com você à noite, mas de manhã acorda, nem fala um bom dia e taca alguma coisa na tua frente, ou é grosseiro com você. Desculpa, querido. Coloca a toalha na mesa e monta, pra depois você querer comer a sobremesa. Exatamente. Então, não dá, entendeu? E assim... O homem precisa saber disso. Às vezes ele vem de uma criação machista, patriarcal, que a mulher só fazia assim, senhor, e acabou. Exatamente. Como que ele vai fazer diferente se ele aprendeu assim com o pai dele? Ele não sabe, Anarly. Então, assim, a mulher precisa falar, precisa aprender primeiro, né? Conhecimento, que é o que a gente está falando aqui, para depois ela botar em prática e trazer isso para a mesa. E às vezes ela vai conhecer um homem que ela nem imaginava. Exatamente. Porque às vezes ela tá pintando uma coisa ali que ela nunca teve uma boa conversa, de falar, amor, hoje não, que tal? Vamos fazer assim. Porque, gente, às vezes não é culpa tanto só do homem. Ele não teve, ele não entendeu. Se a gente não tá entendendo o que tá acontecendo com a gente,
como que você vai exigir da outra pessoa que tá do teu lado que ele entenda se você não tá entendendo? Exato. Né? Então, uma vez que você entende, tem que participar, tem que ler. Então, assim, muita coisa eu gostei de ler perto do mar, gostei da dica de assistir as aulas com o marido, mandar aviãozinho, porque tem que saber o que você tá sentindo, o que você tá passando. Aí, hoje eu tô chorona, hoje eu tô irritada, hoje eu tô isso. A pessoa tem que entender, né? Porque a gente entende, a gente aguenta também bastante coisa, né, E doutora? nessa fase da pré-menopausa, antes dos hormônios zerarem, é muito difícil a gente equilibrar a mulher 100%. Porque quando o ovário produz um tanto bom de hormônio, se eu tô repondo outro tanto bom, o copo vai transbordar. E aí, o dia que o ovário não produz nada, aquele que ela tá usando não vai ser suficiente para deixar ela mas vai deixar ela mais equilibrada. Então, é difícil tanto para quem está vivendo, como para quem está tratando essa fase. E é tão difícil que hoje chegou lá no consultório uma paciente, porque eu fiz um exame ano passado, e ele veio com os hormônios alterados, eu estava com 44 anos, achei estranho, mas a médica falou, você já está na menopausa, já entrou com a reposição hormonal de uma paciente menopausada há anos, com a dose, né, mais alta. Aí ela chegou agora para mim com os hormônios estourados. Aí ela falou assim, ué, doutora, mas eu não estava na menopausa, por que esses hormônios estão tão altos se ela me passou? Falei, exatamente, porque ela pegou você num dia que o teu ovário não estava produzindo nada, e eu dosei os exames no dia que o teu ovário estava produzindo alguma coisa, que somou com o que ela passou, transbordou. Olha, meu pai. Então, assim, é uma coisa até difícil para quem não está acostumado com hormônio. E é muito específico, né? Transição e é muito específico, assim. né? E, na verdade, essa transição para a menopausa, ela é uma coisa que está sendo estudada há muito pouco tempo. Cerca, assim, de 2, 3 anos. É bem recente mesmo. Porque jamais a gente aprendeu que fazia hormônio para quem ainda não está menopausada. Jamais. Onde já se viu você que está menstruando, está repondo progesterona? Tá louca? Não existia isso, Anaile. Então, isso era cuidado com o quê? Daqui a pouco você vai entrar na menopausa. Daqui a pouco isso pode durar 10 anos. Exatamente. E aí, nesses 10 anos, você faz o quê? Vai Psiquiatra. Não dá. E aí, o que acontece? É quando a paciente chega, às vezes no consultório, com 50 anos, tá tomando um remédio para dormir, outro remédio para acordar, o Venvance quando acorda, né? Para acordar, porque ela não acorda, né? Ela tá lá sedada, tomou um remédio para dormir, tomou um remédio para acordar e um antidepressivo, porque o hormônio tá oscilando, sendo que, na verdade, ela só precisava de um pouquinho de progesterona. E isso é uma coisa que é nova mesmo. Mas também acostumaram, né, doutora? Por isso que eu acho que também, eu acho, né? Eu falo, gente, mas não, vamos lutar. Entenda o que tá acontecendo. Exatamente. Eu também sinto assim, hoje tô sem libido, também deixa pra lá. Não tô dormindo, tomo esse remédio, também deixa pra lá. Então, não pode deixar pra lá, né? Hoje tá tendo a informação, quem não tinha antes. E aí vai tocando, né, doutora? Vai tocando do jeito que tá. Não. E você conseguiu, assim, o sono, você falou que você já tá treinando aí, né, pra colocar. Mas você conseguiu botar algumas dicas, por exemplo, de alimentação, da proporção dos alimentos? Você conseguiu dar uma organizada aí? É que a nutricionista te ajudou também, né? Então, assim, eu acho muito importante entrar com a nutricionista, mas claro que na aula você me ajuda nisso. Mas não tem como, isso é uma mudança daqui pra frente, não, vai mudar. Então, assim, aquelas loucuras de comer errado, ou comer muito à noite por conta da digestão, pra atrapalhar no meu sono, né? A questão de ter proteína, comer mais proteína, suplementação. Acho que hoje a suplementação, ela tá muito fácil. Exato. Você vai na farmácia, você fala, então tá, eu acho que eu quero um ômega, quero isso, um desse, parece que tá numa feira, né? Igual criança com a Fine, né? E aí eu falei, nossa, que interessante, tem diferença mesmo do magnésio, o que é pra dormir, o que não. Achei isso um divisor de águas. Qualquer ômega, não dá pra usar qualquer ômega. Então, assim, a suplementação acho muito importante, porque tudo que tá muito banal não é assim que funciona. Exatamente. Né? Não sei, eu aprendi direitinho. Exatamente. A questão dos exercícios, né? Então, a gente mostra, né, ali a importância do exercício muscular. Tem que ter o cardio, como faz esse exercício, doutora, horário, e assim, ó, né? faz diferença. Os dias que você não treina, você não dorme igual. Sim. E o teu ser não é o mesmo. Então, assim, ó, só aceita que dói menos. É real. Pra quem não gosta, só aceita. E como você falou assim, o que mais te impactou, por enquanto, foi a questão do sono, né? Mas isso é interessante, porque assim, você já tá buscando corrigir isso, e você ajustando a alimentação, ajustando o sono, porque quem não dorme bem engorda, gente. Isso é hormonal. Agora todo mundo vai querer dormir bem. Quando você não dorme bem, você produz muita grelina. A grelina é aquela da voracidade. No outro dia que você não dormiu bem, você quer comer até os pés da mesa. E isso é hormonal, entendeu? Não é sem vergonha isso é hormonal. Então, assim, dormir bem faz parte. O exercício, a alimentação. Então, provavelmente, aquilo que a gente fala, acúmulo de gordura abdominal, você não vai ter.
Porque Entendi. você já está mudando os fatores Hábitos, que é um desencadeiam plano de ação isso. mesmo, é um plano Exatamente. de ação. Então, quando você fala, então eu tenho que esperar que vai vir algo maior? Não. A gente está preparando você para não ter que viver esse eu não algo quero. maior, esse algo pior, Sim, tá? sim. Então, é diferente, por exemplo, quando chega uma paciente já com 2, 3 anos de menopausa, ela já está arrastando. E aí, na verdade, o que eu falo para as pacientes é que a gente tenta pegar na pré-menopausa para a gente ir ciclando assim e não deixar se cair lá embaixo para a gente erguer de novo, Sim. né? Isso é super importante. Fico muito feliz de saber que as aulas mudaram algumas coisinhas aí na Total. sua cabeça e a ideia é essa mesmo. E até durante as aulas, a gente tem uma interação no WhatsApp durante a aula, gente, é muito legal. E aí era legal você ir sentindo isso, porque você falava assim, nossa, putz, isso tá acontecendo comigo. Aí, na hora que você olhava pro grupo, comigo, você fala assim, gente, não sou a única louca, né? Isso é muito. E você se sente íntima daquele grupo. Porque Exato. você já sabe, você vivencia aquilo com Olha, elas. a Maria também, a Ana também. É, Gente, vamos exatamente, tomar um café pra gente discutir isso. E fica leve, sabe, doutora? Você também se sente acolhida ali, você fala, fica leve. Então, beleza, é um plano de ação, vamos fazer. E abaixa a cortina, toma teu chazinho, qual chá tomar ou não, camomila, mulungu. Achei muito legal. Com certeza. Faz diferença. E não achar que tudo isso é difícil. Porque por isso que a aula é importante. É pra gente fazer mudanças gradativas. Exatamente. Porque a gente não vai conseguir do dia pra noite mudar todo um comportamento de uma vida antes dos 40. Você podia dormir meia-noite que você dormia plena. Acordava porque agora, plena. depois dos 40. Não, tem que mudar, vai ter que mudar tudo. Sim. Mas dá pra fazer isso de uma forma... A gente tem hoje orientação, né? Exato. Tem o curso, tem tudo. E a gente sabe que, por exemplo, o e-book você consegue ter acesso depois. Então, ele é um resumo da aula, né? Então, aqueles fatores, aqueles itens principais, a gente deixa listado para você falar. Na hora que você lê, você fala, é verdade. Tinha isso na aula, que eu não tô E outra coisa que eu achei lembrando. importante, poder rever essa aula depois. No outro dia, você mandava lá, porque eu falei... Você chegou a rever alguma? Super. É? Porque assim, eu acho que essa névoa mental tá grande. Então eu falei, caramba, o que era aquilo mesmo? Deixa eu rever. Rever a aula, anotar, porque a gente esquece. Exato. E cada momento você está vivendo um pico. Aí depois você fala, não acredito que então para engordar é isso, vai mudar meu peso nisso, a minha libido é isso. Então, gostei de rever as aulas, gostei de anotar. Foi importante pra mim, fez diferença. Assim, assistir a aula ao vivo, nem todo mundo às vezes consegue, né? Porque às vezes tem filho, tal, tem um compromisso, às vezes trabalha até um pouquinho mais tarde. Então, essa questão de ver a aula no outro dia é mais tranquilo. E até porque tem imprevisto. Às vezes você tá assistindo a aula, alguém, tem que resolver alguma coisa. Você para no meio da aula e você fala, não, no outro dia você já fica ansiosa. Eles vão mandar aula, não acredito que vou perder a aula. Aí manda a aula, super tranquilo, entra no celular. E a parte de tecnologia, assim, porque a gente fez um grupo, né? E a gente mandou o link, você se cadastrava e assistia a aula pelo aplicativo. A gente tem um suporte técnico que fica, inclusive, durante a aula ali, para ajudar, caso tenha alguma dificuldade, e até para depois da aula, eu tô com dificuldade em acessar esse link para eu rever a aula, tem alguém sempre ali. Mas a gente deixa tudo muito passo a passo. Você conseguiu seguir os passo a passo? Foi de boa, né? Tranquilo, mesmo quem tem dificuldade, fica tranquila, não precisa ter medo. Entra no link, no outro dia vai estar lá de novo para você assistir. Os e-books é só clicar nele, que tá lá tudo escrito. Doutora, achei tranquilo. E esse suporte... Quem até vai no consultório já sabe que a gente já dá tudo esmiuçadinho, tudo explicadinho, justamente porque... Tem que se jogar, tem que tentar. Não conseguiu, pede ajuda. Não tô conseguindo, liga lá, mas não vai perder uma aula por causa disso. E a gente faz tudo explicadinho porque, assim... Tem gente que já tem um pouco de dificuldade e depois que passa dos 40 a gente fica mais lenta mesmo. Então, às vezes, precisa explicar mesmo, não é não? Porque às vezes o que era no automático... Mental, eu lancei um dia lá no Instagram, falei, quem tá? Não, hoje, gente, esqueci. Toda hora eu volto pra ver se eu liguei o alarme do carro. Apertar 2, 3 vezes o alarme? Não, demais. Né? O assunto que rendeu de levar a criança errada na escola, de jogar a chave no lixo porque foi jogar alguma coisa. Olha, doutora, a névoa mental tá ganhando. O celular tá na geladeira. Acho que a névoa mental... Cadê o celular? Nunca acho o celular pra nada. Tá lá tomando uma fresca dentro da geladeira. Coisa, né? Olha, meu Deus, eu não imaginava. E isso é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito, né? E quando vocês começam a estudar, e eu falo muito isso na aula... 2, 3 anos antes da menopausa, 2, 3 anos depois, a gente vai ter uma captação menor mesmo de glicose pelo cérebro. Então, isso é um momento que o cérebro vai ter menos energia. Então, a gente tem essa névoa mental. Entendi. Depois volta, graças a Deus. E a gente tem atitudes que melhoram isso, né? Novos hábitos, fazer alguma coisa que você não tá acostumado. No curso acalmou. Tinha todo mundo com medo disso. Todo mundo com medo de... Vou ficar com demência? Não, vou isso? Estou no início de Alzheimer, né? Todo mundo tá falava. morrendo de medo. Aí você acalmou o coração de todo mundo. Exatamente.
Exatamente. E assim, eu fico muito feliz de saber que você conseguiu virar a chavinha de muitas coisas. Sim. E a nossa ideia é essa. Então, assim, para quem não conseguiu participar da primeira turma, nós vamos lançar a segunda turma ano que vem. E a ideia de trazer a Naile é justamente para mostrar para vocês que a gente consegue ter informação na palma da mão, mesmo a quem não tem condição financeira de ir para um consultório, a gente sabe que hoje, infelizmente, a saúde no Brasil é muito precária, que a gente não tem ainda uma qualidade de acolhimento dessa mulher do climatério na rede pública de saúde. A gente não tem mesmo. Tem projetos acontecendo e a gente torce para que esses projetos saiam do papel e que haja também um treinamento para os profissionais que vão trabalhar com esse grupo de pessoas, que também não é fácil, não é todo mundo que tem esse acesso. Então, a gente, até mesmo para vocês conseguirem cobrar dos médicos que vão atender vocês, esses conhecimentos, né? Então, o valor é super acessível, a informação é na palma da mão de vocês e eu tô super disponível para responder perguntas, para a gente trocar ideias, trocar experiências, para ajudar mesmo. Então, é até voltado para esse tipo de pessoas que não conseguem chegar até o consultório particular como o meu, né? Mas a gente tem que entender essa fase e a gente busca trazer isso de uma maneira prática para que vocês consigam colocar no dia a dia e melhorar esses sintomas mesmo antes do profissional intervir. Essa é a ideia, tá? E aí eu queria que você colocasse pra gente, vamos pensar que você tá com uma pessoa lá no teu consultório e que vai te perguntar assim, Naile, você acha que vale a pena eu entrar na segunda turma e fazer o curso online sobre climatério da doutora Lívia? O que você responderia para essa mulher? Eu responderia para você, mulher, que quer entrar na segunda turma da doutora Lívia, que entre sem medo. Você precisa disso, às vezes você nem sabe disso. A partir dos 40 anos, a gente tem muitos sintomas e ela tá ali para te ajudar, pontuando a traçar esse novo plano de ação para uma qualidade de vida. Então, eu super indico entrar nas aulas e eu vou entrar de novo na segunda turma. Ai, que bonitinha. E isso é muito legal para vocês verem como a gente consegue virar a chavinha de muitas coisas, sem mesmo... A Naile, ela passou aí no consultório, então ela já é minha paciente do consultório, mas a gente tem vários cases, assim, de pacientes que não foram... Para vocês terem ideia, eu tenho pacientes que eram minhas pacientes de convênio, que faz muito tempo que eu não atendo, e que fizeram o curso, e que falaram, nossa, Lívia, foi assim, virou a chavinha, realmente eu não tô conseguindo fazer uma reposição hormonal nesse momento, mas eu consegui melhorar muito minha qualidade de vida com as dicas que você deu na aula. E eu fico tão feliz, e é tão feliz ver isso também com a Naile, ver as coisas que ela falou, porque mostra que o meu propósito de levar a informação, de mudar a vida, trazer mais leveza, mais clareza e informação para essa mulher 40 mais, surtiu efeito. Então, estamos aí nos preparando com várias ferramentas, várias novidades, coisas boas para essa próxima turma que vai acontecer no início de 2026. Conto com vocês. Quem não participou, fique de olho nas redes sociais, que vamos divulgar as datas, inscrições e tudo mais. Naile, eu queria te agradecer de coração a sua disponibilidade de se deslocar. Doutor, eu que quero agradecer vir até aqui conversar um pouquinho com a gente. Porque eu quero ser a 40 mais. Isso mesmo. Vai ser a nossa paciente modelo do consultório. Muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.